Pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Systemizei. No vídeo de hoje, eu vou explorar aqui e vou falar um pouquinho sobre os ciclos de desenvolvimento, que são itens que todo desenvolvedor, todo engenheiro precisa entender, porque na hora de desenvolver qualquer tipo de sistema, solução, ou produto, ou software, ou uma casa, ou qualquer tipo de coisa. Então, todo projeto ele vai seguir uma linha de desenvolvimento. E aqui eu vou apresentar apresentar um pouco da história, como começou e como temos hoje, as principais, obviamente existem muitos outros, eu vou abordar os mais utilizados e os que eu mais tenho visto na prática. E é isso aí. Vou passar aqui então, preparei alguns slides também para guiar essa nossa apresentação. Então, vamos lá. Seguinte, então eu vou falar um pouquinho do tema de hoje, da aula de hoje é ciclos de desenvolvimento de produto. Obviamente, dentro de produto, você pode entender como um software, como um hardware, como uma casa, como um carro, como um avião, como qualquer coisa que seja um produto da sua empresa, do seu negócio, do seu hobby, de qualquer coisa, tá? Então, eu vou falar o tema de ontem, o de hoje e o que funciona. Porque eu vejo que há muita briguinha entre o que relação aos modelos. Ah, esse é antigo, esse é novo, esse é o que a gente tem que usar, esse é o que tem que usar. E o que eu não acho muito correto. Então, vamos desenvolver o assunto e vamos lá. Vou começar aqui falando um pouco sobre o que são os ciclos de desenvolvimento, certo? Então, assim, antes da gente mergulhar nos modelos em si, eu acho que vale a pena a gente definir o que são os ciclos de desenvolvimento. Então, ciclos de desenvolvimento de produto nada mais são do que o caminho que a gente segue para poder criar, para poder testar e para poder entregar um produto, um sistema para o nosso cliente, ou para o mundo, ou para qualquer organização. Basicamente, eles definem, são um conjunto de etapas, como levantamento de requisitos, projeto, implantação, testes, entrega, manutenção, que vão levar, então, desde um requisito até um produto final, que é o que a gente quer fazer, correto? Então, a escolha do ciclo que você vai desenvolver, do modelo desse ciclo, vai impactar muito na eficiência do seu projeto, no tempo que você vai levar para desenvolver, na adaptabilidade que você vai ter e no custo final também, certo? Então, vamos lá. Vou começar com o modelo mais antigo. Esse modelo foi antigo, foi desenvolvido há muitas décadas atrás, foi o primeiro que foi desenvolvido, certo? E durante muitos anos, e hoje ainda eu vejo muita gente utilizando esse tipo de modelo. Muitas vezes quando se deve, muitas vezes quando não se deve. Então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre esse modelo de cascata, o modelo Waterfall. Então, ele foi um dos primeiros a ser desenvolvido e, basicamente, ele trata todas as fases do desenvolvimento de forma sequencial, em que tudo começa com o levantamento de requisitos. Então, o que a gente vai fazer é um dos principais focos desse canal aqui, ensinar a fazer o levantamento de requisitos. Então, aqui é igual a todos os modelos, certo? Só que ele segue, então, numa fase de design, de projeto, certo? Seguido por uma fase de implementação, de testes, entrega e, por fim, manutenção. Parece simples, né? Parece meio óbvio até. É um processo normal. O grande problema desse modelo é que você precisa ter muita certeza dos seus requisitos, porque veja que ele não tem retorno. Uma vez que você define os requisitos, você não volta mais deles, você segue para o desenvolvimento, você segue para as próximas atividades, entendeu? Esse é o grande problema. Então, qualquer mudança que você tenha no meio do caminho, aí, meu amigo, pode esperar um pesadelo. É retrabalho, é custo e é tempo. E é briga com o seu cliente para ajustar, certo? Então, esse modelo ainda funciona. Então, ele funciona bem para projetos em que os requisitos são muito bem definidos logo no início do projeto e que você tem um risco de mudança muito baixo. Obviamente, o seu cliente, quando você segue um ciclo, o seu cliente tem que estar muito ciente de que qualquer alteração vai ter um impacto grande no preço final, que vai ter um adendo no contrato, provavelmente, aumento de valor, aumento de tempo. Então, se você está desenvolvendo algo mais previsível, linear, um sistema de controle de produção, Waterfall ainda pode ser uma boa escolha, porque ele é simples. E a grande vantagem dele é justamente a simplicidade. Mas, na maioria dos casos hoje em dia, ele é muito rígido, porque hoje o mundo é muito flexível, certo? Seguindo agora, então vamos pular para os tempos um pouco mais modernos. Vamos falar um pouquinho do modelo incremental.
Devido então a esses problemas no modelo Waterfall, o pessoal foi desenvolvendo metodologias diferenciadas de desenvolver produto e temos hoje, então, o modelo incremental, ou modelo iterativo. Dentro desse modelo, temos diversas metodologias. Depois eu vou dar um exemplo de uma, que é o Scrum, que é muito utilizada hoje em dia, porém existem várias outras, certo? Então aqui, qual é a ideia dele? O contrário do Waterfall, a ideia é que você divide o projeto em partes menores, ou incrementos. E cada incremento vai adicionar uma nova funcionalidade no sistema. E o que é mais importante, você começa com algo funcional desde o início. Ou seja, você tem algo a apresentar para o seu cliente. Isso vai melhorando ao longo do tempo. Então, se você olhar pelo ciclo, você faz todo o ciclo de cascata para pequena parte do seu produto. Aí você chega num produto viável, que você palpável, digamos assim, caso ele seja palpável, mas uma funcionalidade que você pode testar, que você pode levar para o seu cliente, que você pode avaliar, tá bom? Então, é aí que está a grande vantagem dela. Então, isso significa que você pode ajustar os seus requisitos, conforme você vai desenvolvendo o produto, e com base nos feedbacks que você vai tendo a cada iteração, certo? Então, isso te dá muito mais adaptabilidade no mercado, e você consegue implementar modificações de forma muito mais tranquila, sem grandes impactos no seu projeto, certo? Então, esse sistema é muito utilizado hoje para desenvolvimento de software, ou produtos onde você tem uma adaptação ou uma inovação constantes. Então, produtos tecnológicos, apps, então são coisas que você precisa colocar no mercado, o seu usuário precisa começar a utilizar. Principalmente se você está falando de um projeto novo, uma funcionalidade nova, um sistema novo, é muito importante que o seu cliente tenha uma noção, ele tenha um feeling dessa ferramenta, para ele verificar se ele se adapta ou não, porque às vezes você vai ter que alterar alguma função do que você tinha previsto inicialmente, certo? Então, quando você precisa de adaptabilidade, é incremental, não tem dúvidas. Aqui eu só mostrei um exemplo, então, dentro do conceito de modelo incremental, nós temos a metodologia Scrum, que é basicamente isso. Então, você quebra você tem uma visão do produto que você converte em um backlog de produto. Obviamente vai ter uns vídeos mais para frente detalhando essa metodologia, mas aqui é só um exemplo, em linhas gerais, né? Esse backlog do produto, ele descreve tudo que o produto deveria ter, que você imagina no começo do projeto, certo? Aí você verifica quanto tempo você precisaria fazer esse projeto e quebra em sprints. Sprints são intervalos de tempo, aqui, por exemplo, são 2 semanas. Em alguns casos, alguns projetos é mais rígidos, em alguns, dependendo do projeto, pode aumentar um pouquinho, diminuir um pouco esse sprint para 1 semana, para 1 mês. Vai depender muito do ciclo de desenvolvimento de uma funcionalidade, certo? Da sua aplicação. E aí você executa todo um loop de desenvolvimento, verificação, validação, e você chega no produto viável, depois desse loop de 2 semanas. Então, como a gente comentou, você vai ter uma noção, você tem um feedback do que está acontecendo, você consegue ter um retorno, você consegue testar, você consegue avaliar o que está se passando com esse produto. Então, você volta com esse loop, pega uma nova funcionalidade lá do seu backlog e continua. E esse backlog também ele é vivo. Então, a cada 2 semanas, quando você finaliza o sprint, você tem uma reunião de backlog, uma reunião retrospectiva, que aí você consegue rever tudo que você fez. Você pode adicionar itens do backlog, você pode remover itens do backlog, baseado na avaliação que você tem da funcionalidade que você entregou, certo? Então, esse é um exemplo de aplicação da metodologia iterativa, certo? Do modelo incremental. Agora vamos então para um outro modelo, que é um modelo mais moderno também, junto com o iterativo, surgiu mais ou menos aqui na mesma época, mas basicamente o modelo em V. Ele ainda é um modelo sequencial, certo? Então, ele é um modelo em cascata, porém, a grande diferenciação dele é que cada fase de desenvolvimento você tem uma verificação correspondente. Isso cria uma estrutura em V, como a gente pode ver aqui. Então, quando você está na parte de projeto, você já está pensando em como vai testar isso lá na frente. E isso consegue fazer com que você já considere muitas coisas que você ignoraria no modelo de cascata, certo? Então, a grande vantagem dele é que você trata um sistema grande, por exemplo, você vai quebrando ele em subsistemas, em componentes de hardware, de software, de infraestrutura, e aí você consegue tratar isso em várias frentes e sempre olhando em como você vai testar isso lá para frente. Porque se você pega um sistema muito grande, você não consegue testar tudo, testar todo o sistema.
Então você testa ele em partes, em subsistemas, depois você junta os subsistemas, forma um sistema, assim como você junta os módulos para formar um equipamento, um componente, e assim vai. Então, esse é o grande diferencial desse modelo. Ele é muito utilizado em áreas em que você tem exigência de segurança e confiabilidade, como sistemas médicos, automotivos, aeronáuticos. Então, o erro não é uma opção. Então, esses loops são muito importantes. A grande questão aqui é que, diferente no modelo de cascata, esse modelo aqui, ele depende muito é um ciclo iterativo. Então, uma vez que você começou com requisitos, você foi para o projeto de sistemas, a hora que você está fazendo o projeto de sistemas, você a todo momento você tem, veja uma flechinha voltando para os requisitos, essa aqui é a validação. A todo momento você está validando se o que você está fazendo nesse nível está condizente com o nível superior. Assim como quando você vai do nível de sistema para subsistema, você também valida, vê se o que você está fazendo a nível de subsistema está condizente com o nível de sistema. E assim você vai sempre se referindo ao nível anterior para validar. Então, por que isso é importante? Para garantir que você vai entregar aquilo que é necessário. Você não vai fazer mais nem menos. Às vezes você pode fazer mais, caso seja sua estratégia. Mas não necessariamente você vai fazer mais por falta de conhecimento. Você tem um controle sobre o que você está entregando e o que você está desenvolvendo. E, mais importante ainda, você vai garantir que a hora que você integrar todo o seu sistema, ele vai funcionar, certo? Então, assim, esse é um modelo hoje, ele é muito utilizado geralmente em áreas mais críticas. Então, até a parte ferroviária também utiliza ele. E, assim, muitas vezes ele é um sistema rígido também, mas ele depende de requisitos, que dos requisitos do seu cliente sejam minimamente rígidos. Ele aceita variações por causa desses loops de validação, porém, você precisa ter a flexibilidade de alterações de requisito aqui não é tão grande, certo? Até porque os sistemas são complexos, então você não pode ficar sobrevivendo com alterações tão constantes de requisitos, certo? Então, nesse caso, esse ciclo, geralmente você recebe um documento de especificação do seu cliente. Vem um cliente, você faz o projeto sob demanda, ele vem com um documento para você e você desenvolve algo nos moldes do que ele está buscando, tá? Então, dentro desse modelo aqui também, a gente tem algumas variações dele, que são os múltiplos V, que são variações mais modernas, que basicamente é uma forma ágil de você conduzir grandes sistemas. Que é basicamente você, dentro de cada um desses bloquinhos de sistema, de subsistema, de componente, você executa um novo loop. Então, dentro de cada um desses bloquinhos, por exemplo, de desenvolvimento de componente, você tem um loop completo mais um V. Dentro de subsistema, um outro V. Então, você tem uma sequência de Vs, de modelos em V, que são esses que estão rodando em paralelo, de forma a satisfazer o seu projeto completo. Certo? Então, agora, a pergunta que não quer calar é, e agora? Qual modelo funciona melhor para o meu projeto? Bom, aqui eu vou dar uma regrinha simples. Obviamente, cada caso é um caso, precisa ser avaliado criteriosamente. Porém, a regra geral é, se o seu projeto tem requisitos estáveis e definidos desde o início, que muito provavelmente com o risco de mudar será muito baixo, como construção de uma infraestrutura física, como construção de uma casa, um prédio, você construir uma infraestrutura de TI, por exemplo, o sistema de waterfall ainda pode ser útil, ele ainda é válido, ele é ainda o sistema utilizado na construção civil, por exemplo. Agora, se o seu projeto é flexível, você precisa de iterações, você precisa ter feedback constante, adaptação ao feedback dos usuários, aí o modelo incremental é a melhor escolha. Então, esse é o modelo ideal para startups que estão desenvolvendo soluções inovadoras, que precisam desse feedback constante e rápido. Quanto mais rápido você tem, menos tempo você perde desenvolvendo algo que não é aquilo que o seu cliente quer, certo? Desenvolvimento de software, desenvolvimento de produtos que estão sempre evoluindo, coisas relacionadas à internet, websites, assim, por exemplo, apps, e assim vai. Então, se a gente está falando de sistemas críticos, aí onde você tem confiabilidade, segurança, como sistemas médicos, sistemas de aviação, sistemas automotivos, aí o modelo em V é o que se encaixa. E principalmente modelos muito mais complexos, o que você tem muito mais módulos funcionando. Obviamente, então, eu vou comentar também um pouco sobre a questão de como você integrar os diferentes modelos dentro de cada uma dessas fases, dentro de cada um desses bloquinhos,
Mas assim, em linhas gerais, esse é o modelo. Depois a gente vai tratar então em mais detalhes como que a gente pode adicionar um pouco de interatividade dentro do modelo em V. A gente vai trabalhar esses detalhes um pouco mais em alguns outros vídeos, tá bom? Então, resumindo, a escolha do modelo vai depender da natureza do seu projeto e não existe um caminho único. Então, essa é uma receitinha, regrinhas básicas, porém, é muito importante você entender o que faz sentido dentro do seu contexto. E é isso aí. Qual que é o modelo que você usa mais no seu dia a dia? Qual que é a sua aplicação? Ficou claro que não existe um ciclo que funcione? Então, porque o waterfall é mais antigo, ele não deve ser mais utilizado? Não. Porque o iterativo é mais novo, ele tem que ser utilizado? Também não. Então, o segredo é você conhecer bem o seu projeto, aonde você quer chegar, a flexibilidade, a adaptabilidade que ele exige. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Vai ser muito legal a gente compartilhar um pouco dessas experiências, porque esse é um assunto muito, ele muda no dia a dia, vários outros ciclos vão surgindo. Vai ser muito legal se a gente puder conversar um pouco mais sobre esse assunto, compartilhar um pouco da experiência de cada um, beleza? Aproveita então, segue aqui o canal, daí você vai ser notificado quando tiver um novo vídeo e vamos lá, gente.